Olá, família Sociedade Organizada. No atual contexto, estamos observando o choque entre duas forças que há muito tempo disputam o poder. Muitos adotam ideologicamente o caminho do grupo de esquerda. Outros, no entanto, adotam ideologicamente o caminho dos grupos de direita. Na visão deste canal, tanto o caminho do grupo que estava no poder, quanto o caminho do grupo que chegou ao poder através do processo do impeachment, não são os caminhos que nós brasileiros devemos adotar. Há necessidade de nós encontrarmos por nossa própria conta e visando as nossas próprias necessidades e características, um terceiro caminho, o nosso caminho, o caminho ideologicamente construído de acordo com as necessidades e com o perfil do povo brasileiro. Como diz o ditado chinês, o melhor caminho é o caminho do meio. No entanto, o brasileiro tem uma característica cultural de ser cegamente fiel aos seus princípios ideológicos. E princípios esses que, pelos resultados que nós podemos comprovar aqui no nosso país, não vem dando bom resultado. A prova maior disso é todo o contexto material, econômico e cultural que nós temos no nosso país. O nosso país ele carece de melhorias em todos os sentidos, e cultural principalmente. Porque para que se possa seguir adiante, é importante que um povo que quer ser uma nação, ele tenha uma base. E essa base que nós achamos que temos, que é a nossa base cultural, ela tem dado testemunho de onde ela nos levou até o presente momento. O nosso país não é um país estável politicamente, não é um país estável ideologicamente e não é um país estável do ponto de vista econômico e social. E o nosso lado político, também não desenvolvido, ele pede reformas. Principalmente porque, dada a nossa dificuldade de poder entender a ideologia e trabalhar com essas ideologias, nós absorvemos a ideia, distorcida pelos meios de comunicação, por nossas literaturas, por nossos intelectuais, que porventura são pseudos intelectuais. Nós entendemos que a política é aquela praticada pelas autoridades e pela estrutura profissionalizada da política partidarista, quando na realidade a política exercida no plano representativo é apenas uma parte de um todo que compõe a política que nós, como povo brasileiro, não praticamos, que é a política de fato, que é a discussão das atitudes que foram tomadas ou que deverão ser tomadas e que devem ser tomadas. Esse espaço aqui, esse canal, é a prática viva da política nua e crua. A política que é fomentada através da formação de uma visão crítica da opinião pública. Opinião pública não montada pelas famílias ricas pertencentes à elite que dominam os meios de comunicação, que são donas das grandes corporações de comunicação e de mídia aqui no Brasil. Elas massificam para nós a ideia e os princípios que atendem às suas necessidades de classe. Nós já tivemos como exemplo os dois governos do Fernando Henrique, que encabeça os neoliberalistas da direita. E nós passamos nos últimos 14 anos, o governo da esquerda, encabeçado pelo PT.
Em nenhum momento esses dois grupos, através das suas gestões, eles realmente, de forma eficiente, eficaz e objetiva, trabalharam no sentido de atender essas demandas que nós possuímos. Entre uma medida demagógica e outra, nenhum deles trabalhou para que se corroborasse para a construção de uma nação realmente unida, uma nação verdadeira. Nós somos ainda um povo, mas não somos uma nação. Isso no aspecto social, cultural. Não foi trabalhado o fortalecimento político, porque a nossa democracia continua sendo uma falsa democracia. Não foi trabalhado uma reforma política que conseguisse proporcionar a prática da real democracia. Nós temos um modelo político antigo e que serve somente aos princípios e objetivos da classe dominante, do Estado, que é parceiro da classe dominante, e esses dois em conjuntos, eles trabalham para beneficiar os interesses internacionais. Todas as medidas tomadas nos últimos 22 anos, 25 anos, têm sido em prol de atender interesses externos. Muita coisa que não é dita pelos meios de comunicação ocorrem e ocorrem para beneficiar única e exclusivamente interesses internacionais, representados pelas grandes corporações internacionais que injetam dinheiro aqui, tanto para financiar a esquerda quanto para financiar a direita, e nesse jogo político e capitalista, tanto a esquerda quanto a direita trabalham no afã de servir a esse senhor aí, que são as grandes corporações internacionais que utilizam o nosso país para se enriquecer, para ganhar mais poder econômico. E quem sai no prejuízo no final das contas é você, meu companheiro, sou eu. Somos todos nós, cidadãos brasileiros, que funcionamos apenas como massa de manobra para legitimar o acesso desses dois grupos ao poder e como mão de obra barata e escrava para poder enriquecer numa primeira vista um desses dois grupos que estiverem no poder e num segundo passo enriquecer as grandes corporações internacionais que exploram o nosso país sem que a gente perceba, certo? Quando a direita está no poder, ela trabalha no sentido de satisfazer os seus princípios, que são os princípios liberais e neoliberais. E, trabalhando nesse sentido, eles procuram enriquecer o capital estrangeiro, o bloco capitalista, que usa o nosso país para explorar as nossas riquezas naturais brutas, que são as matérias-primas valiosíssimas, como os metais preciosos, os metais radioativos, a base de metais que serve para compor a indústria de alta tecnologia eletrônica. E isso sai para eles a preço de banana e vai de mão beijada. Isso tudo é mais flagrante quando a nossa direita está no poder, porque muitas das nossas riquezas são levadas para fora do país e inclusive de forma ilegal. Quando a esquerda está no poder, ela trabalha no afã de também atender os seus princípios e os seus objetivos. E ela trabalha para fomentar capital e fornecer esse capital para o seu grupo de esquerda comunista. Nos dois casos, cada grupo serve aos seus senhores. E esses grupos, em conjunto, acabam atendendo a um único senhor, que é a nova ordem mundial. E nessa nova ordem mundial, o nosso país entra como fonte de alimentação, de riquezas e fornecendo mão de obra barata. Mão de obra essa que gera a riqueza, que extrai a riqueza e que dá essa riqueza de mão beijada para esses
esses grandes grupos internacionais capitalistas. Essa é a nova ordem mundial. Ela existe, ao contrário do que muitos dizem, não é teoria da conspiração, e elas são representadas, essa força, essa nova ordem mundial, ela é representada pelas grandes corporações internacionais, que estão na mão da família Rockefeller, o grupo Bilderberg e outros grupos aí que compõem as famosas chamadas 13 famílias. São elas que estão por trás de toda essa manobra política. A grande prova disso é que quando um desses dois grupos, de direita ou de esquerda, não está no poder, de uma hora para outra é criado um estratagema para tirar aquele grupo que esteja no poder, como foi o caso do grupo de direita, em que nós tivemos as últimas duas administrações de direita do presidente Fernando Henrique. No momento em que não estava sendo atendido os objetivos das grandes corporações, esse grupo foi arrancado do poder e, através de um estratagema, entrou o grupo de esquerda, que veio com uma proposta de salvação, e esse grupo de esquerda esteve aí presente até o momento em que ele atendeu os objetivos desses grupos internacionais. Cada um serve ao mesmo Senhor por uma ótica própria. Como esse atual grupo não atende mais aos objetivos, chegou a hora de tirar esse do poder e botar outro. E o que nós estamos assistindo aí, o testemunho de que essa força existe. Tanto é que o grupo que deveria sair do poder não saiu, porque se manteve através do ato legítimo das eleições, mas como ele não obedeceu a ordem de sair do poder, ele está sendo arrancado à força através de um golpe político, que na realidade é um golpe que se esconde atrás de uma legitimidade, que são as denúncias de corrupção. No entanto, como ele está quebrando uma eleição legítima, ele acaba sendo configurado sim como um golpe. E através desse golpe, essa força externa manipulando a direita, ela colocou a direita de novo no poder para que ela exerça o seu trabalho de quê? De continuar fornecendo riqueza para as grandes corporações internacionais. Certo? O que cabe aqui é o seguinte: nós temos que quebrar esse círculo vicioso. Tanto esquerda quanto direita não serve aos nossos objetivos. Nós brasileiros é que somos os filhos da terra e que temos que ser atendidos pelo nosso governo. Esquerda ou direita não estão atendendo aos nossos objetivos. E esses dois caminhos ideológicos não são o caminho, nem deve ser o objetivo político para nós. O objetivo político para nós é o bem-estar de toda a população brasileira. E nós devemos criar a nossa própria ideologia, o nosso próprio caminho. Essa ideologia e esse caminho percorrido por essa ideologia, ela tem que estar baseada nas nossas necessidades, que são a construção de uma grande nação, a prática da verdadeira democracia, a participação popular direta e em tempo real, e a construção de um país que seja um país realmente aberto e democrático a todos os brasileiros. O Brasil, ele não é um país de todos, ele é um país de todos os brasileiros. E assim ele deve ser exercido e deve ser gerido na prática. Pensa nisso e a gente se vê no próximo vídeo.